Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, again. E aí, então, a gente pode ter a baixa de serotonina e dopamina, que eu falei, a baixa de dopamina, mas com alta de norepinefrina, e aí a gente vai estar ali com mais taquicardia, ansiedade, mas não vai sair do lugar. A gente pode ter alta de serotonina e dopamina. Então, ai, beleza, são maravilhosos. Então eu vou estar linda, porque eu vou ter muita serotonina, muita dopamina, eu vou estar incrível. Só, gente, que tudo no nosso organismo tem que estar em equilíbrio. Se também tá demais, a gente vai ficar totalmente descompensado. Então, quando a gente tem alta de dopamina, com serotonina alta também, a gente vai ter muita ansiedade e agitação. Difícil conseguir concentrar nas coisas, você vai querer fazer várias atividades ao mesmo tempo, muita excitação demais, sabe? Quer fazer tudo, quer programar tudo, e isso gera um cansaço mental muito grande, tá? Porque o cérebro fica ali o tempo todo agitado, você vai perder seu foco, normalmente é aquele pensamento que tá pulando de galho em galho, toda hora você começa a fazer uma coisa, faz outra coisa, e nunca consegue fazer um negócio direito, porque cada hora você tá querendo fazer um negócio, e aí fica naquele nível de agitação, e acaba levando também para ansiedade. Só que essa alta de serotonina demais, quando ela está em desequilíbrio, ela pode te gerar um feedback negativo e você ter procrastinação. Então pode estar aquela mistura também de ansiedade, de não concentrar, querer fazer 1000 atividades ao mesmo tempo, e aí meio que você não faz nenhuma, sabe assim? Tipo, você tá com muita energia, mas ao mesmo tempo você não tá focando em nada. Inclusive, essa situação, a gente pode ter diarreia, porque serotonina muito alta, igual eu falei, serotonina muito baixa pode prender intestino, digestão ficar ruim, e serotonina muito alta, a gente pode ter diarreia. Por que a gente pode ter uma serotonina muito alta? Já que é tão difícil assim, né, ter serotonina, as pessoas estão indo muito mais pro lado da depressão. A gente pode ter questões genéticas, né, e você pode ter ali uma tendência a ter mais serotonina. Pode ter ali desbiose intestinal, que aumenta ali a sua produção de serotonina, só que de uma forma descompensada, não é uma forma saudável, é uma forma ruim. Então a gente pode ter o que a gente chama ali de feedback, que é como se tivesse uma crise serotoninérgica, muita serotonina ali sendo produzida, uma microbiota intestinal que produz muita serotonina, e aí você tá com muita dopamina e muita serotonina, é um caos, porque aí você vai ter taquicardia, ansiedade, agitação, não foca em nada e vai ter muitos sintomas digestivos associados a isso também, principalmente sintomas que soltam mais o intestino, tá? Então serotonina e dopamina são incríveis, são neurotransmissores maravilhosos, todo mundo tem que ter isso em equilíbrio, senão a gente fica para baixo, a gente fica mal, mas em excesso isso pode dar ruim. Inclusive quem toma antidepressivo às vezes fica vendo várias estratégias aí de suplementos para aumentar a serotonina, suplementos para aumentar a dopamina. Às vezes, usando um medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode aumentar demais esses valores de serotonina e aí o cérebro não vai ter ali aquele equilíbrio do que eles têm que fazer, tá? Você vai ir para outro caminho, porque é um caminho de excesso ali de neurotransmissor. E a gente tem uma outra situação também, que é muito interessante, que acontece muito, é que é baixa de serotonina e de GABA, que é o nosso neurotransmissor do relaxamento. Ele inibe o nosso sistema nervoso. Então, ao invés de ele excitar o nosso sistema nervoso central, ele vai inibir. É um neurotransmissor que a gente gosta de ter ele em equilíbrio ao longo do dia, para a gente não ficar naquele nível de estresse, de ansiedade louco que todo mundo tá. E à noite a gente quer que ele fique melhor ainda, para a gente poder entrar num sono profundo, começar a desligar a mente, não ir deitar e ficar pensando em 1000 coisas antes de dormir. Então o GABA, gente, que é um neurotransmissor muito importante, inclusive, ultimamente as pessoas têm tido muita queixa de sinais e sintomas que estão relacionados com baixa do GABA, que são irritabilidade, falta de paciência, mau humor, pessoas pavio curto, que qualquer coisa está respondendo, qualquer coisa está explodindo, são pessoas que estão com baixa de GABA, tá? Que é um neurotransmissor que chama ácido gama-aminobutírico, para quem não conhece o GABA, e aí tem várias estratégias para a gente aumentar ali os níveis de GABA. O chás você pode usar, o chás para ansiedade, se estiver tomando medicamento, pode usar sim. Você não vai tomar litros do chá, você vai tomar 300 ml, 400 ml do chá, né, indicado para melhorar a ansiedade e hiperatividade, agitação mental, né,
até pânico, né, gente? Muito dessa aumento ali, por exemplo, de dopamina, de noradrenalina, pode levar a gente a ter até síndrome do pânico, tá? Ter crises de pânico. Tipo mulungu. Mulungu, ele é mais intenso para dormir, ele é uma planta, né, uma raiz que eu considero um pouquinho mais forte, mas você pode usar passiflora, pode usar camomila, pode usar melissa, todos esses vão estimular ali a produção de GABA e vão também ajudar no relaxamento mental. Mas você pode alternar entre os chás, tá? Então a gente pode ter baixa de serotonina e baixa de GABA, que é pavio curto, ficar muito nervoso, muito irritado, o humor tá ruim, dar patada nos outros com qualquer coisa, tá? Não tem facilidade para desligar, fica com a cabeça ali agitada o tempo todo. Então, são 2 neurotransmissores que podem estar em desequilíbrio. E um que eu acho clássico, que é, ao invés de ser baixa só de serotonina e GABA, a pessoa vai ter aumento de glutamato, que é um outro neurotransmissor que já vai deixar nosso cérebro ligado, e baixa do GABA. E normalmente são pessoas que têm muitas dores de cabeça. Tá? Ao longo do dia, essa dor de cabeça ela não melhora, porque você vai ter excesso de GABA, ele é muito excitatório e ele vai estimular a produção de alguns citocinas que a gente fala e substâncias no nosso corpo que aumentam ali dor, tá? Então a gente tem um processo ali, né, metabólico que acontece, de vias ali específicas, onde a gente vai ter mais entrada de cálcio nos neurônios e isso gera contração e dor. Então, muito glutamato. Acontece como? Acontece com excesso de ansiedade, com alimentação ruim, com excesso de cafeína, com excesso de alimentos ruins, com uma microbiota ruim, que é intestino ruim. E as pessoas estão com muito glutamato, ou seja, muita preocupação, muito estresse, tudo, o tempo todo. E quando, gente, às vezes você nem tem problema no seu GABA, você consegue produzir ali o neurotransmissor sem problema nenhum, mas quando a gente tem um excesso de outro, a gente gera um desequilíbrio do outro. Então, às vezes você tem ali, sua serotonina tá bonitinha, você produz, você não herdou alteração no receptor, só que a sua dopamina tá tão alta, você tá estimulando tanto aquela via dopaminérgica lá, que você tá criando um desequilíbrio entre os outros. Por isso que a gente tem que manter, né, os momentos ali do dia. Por isso que vocês vão ver que legal de ter dopamina é ao longo do dia. À noite, não faz sentido a gente ter muita dopamina. Não adianta também a gente estimular demais GABA no início do dia. Claro que ele vai te ajudar a controlar ali um pouco da ansiedade, um pouco da hiperatividade, mas também a gente vai estimular ele horrores de dia. Porque senão a gente vai ficar meio lento demais o dia todo. Então, os neurotransmissores é tipo uma dança mesmo. E é isso que alguém comentou que é incrível como os hormônios controlam o comportamento. Controlam demais, gente. Você pode perceber, né? Às vezes você vê um dia que você tá de um jeito, no outro você tá totalmente diferente. Colocaram aí no início, né, de ter alteração de humor aí na TPM. Mas é porque, principalmente as mulheres, vão ter oscilação no nosso ciclo, né? E a gente tem oscilação de neurotransmissores. E o que leva a gente a ter aí irritabilidade, falta de paciência, querer matar no período pré-menstrual é a baixa de GABA. É o GABA, ele fica reduzido no período pré-menstrual. Então, uma das melhores formas da gente melhorar isso é estimular a produção dele. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.